No vídeo, galera, é o seguinte, por bastante tempo aí, fortíssimos rumores indicavam que o Resident Evil 9 teriam dois protagonistas, não é mesmo? O Leon e a Jill. Então, alguns outros supostos vazamentos alimentaram ainda mais esses rumores, inclusive com pessoas alegando que rolaram gameplay testes com os dois personagens, mas novas informações afirmam que não é bem assim, tá? Bora ver isso no vídeo de hoje, mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar, Instagram aí na tela e bora! Bom, no vídeo anterior que eu falo sobre novos rumores, novos vazamentos, eu mencionei sobre o Dusk Golem, que ele comentou sobre o possível Resident Evil 0 Remake e que talvez ele fosse um exclusivo temporário do Nintendo Switch 2. Algo que talvez eu deveria explicar aqui é que quando o Dusk Golem falou sobre isso, ele estava especulando, então não tratem isso como rumor ou vazamento, ok? Mas assim, não deixa de ser uma especulação plausível, tá? Principalmente porque o Switch 2 foi lançado, está sendo lançado por aí, e tem uma Nintendo Direct prevista para abril, que vai ser totalmente dedicada a ele. Provavelmente nessa Nintendo Direct vão ser revelados os primeiros jogos do Switch 2. Quem sabe se essa especulação do Dusk Golem acabar virando realidade, né? Eles podem anunciar o Resident Evil 0 Remake nesse evento. E falando nas coisas que o Dusk Golem falou sobre o filme e o remake, pelo menos o filme ganhou algumas novidades, tá? Isso porque o filme teve o seu diretor confirmado, que é o Zach Cregger. Esse cara tem um histórico de filmes de comédia, mas calma, ele também fez um filme de terror chamado Noites Brutais, de 2022, que foi elogiado pela galera aí. Inclusive, esse ano vai sair outro filme de terror chamado Acompanhante Perfeita, que ele também está envolvido. Não como diretor, mas sim como produtor. De qualquer forma, é um sinal positivo, tá? Esse filme vai ser um novo reboot, não tendo nenhuma relação com outro filme já lançado, nem com os filmes da Mila, nem com o Bem-vindo a Raccoon City, muito menos com aquela série tenebrosa da Netflix que eu quero esquecer, tá? O filme está sendo produzido pela Constantin Film, em parceria com a própria PlayStation Studios, e parece que tem uma galera disputando pela distribuição dele, como a Warner e até a Netflix também. Não falaram nada, pelo menos por enquanto, sobre a trama, tirando o fato de que vai ser um reboot, tá? Então, aquilo que o Dusk Golem falou sobre ser uma nova adaptação do Resident Evil 0 ainda tá valendo. Mas, ao mesmo tempo, alguns outros rumores indicam que esse filme vai ser, na verdade, uma adaptação do primeirão, do Resident Evil 1. Agora, voltando a falar do Resident Evil 9, se você não se lembra, há um tempo atrás uma galera supostamente vazou uma gameplay teste do jogo, tanto com a Jill como com o Leon também. Falaram até mesmo que a gameplay com a Jill se passava numa espécie de hospital e que ela ainda estava bolada por causa do que aconteceu entre ela e o Wesker, e também que o Chris e o Barry seriam sua equipe de apoio, sempre falando com ela pelo rádio. Já a gameplay com o Leon se passaria numa floresta macabra, ele estaria perseguindo um cientista e enfrentaria vários inimigos bizarros, inclusive uma mulher que pareceria uma bruxa. Ou seja, realmente Resident Evil 9 teriam dois protagonistas, o Leon e a Jill. Mas é aí que o Dusk Golem veio e soltou a bomba, meus amigos. Numa conversa que ele teve no Discord e que obviamente vazou e se espalhou pela internet, o Dusk Golem confirmou com todas as letras que o Leon é 100% de certeza o protagonista do Resident Evil 9. Já a Jill, segundo ele, nem deve aparecer no jogo, mano, e no máximo deve ter uma referência em algum file ou citada brevemente ali. Mas aparecer no game de fato e ter importância na trama,
Acho que não vai rolar não, segundo o Dusk Golem, tá? Ele ainda fala que tem muitos motivos para esses rumores da Jill estar no jogo ser conversa fiada, tá? Mas ele se limitou a dizer apenas que qualquer rumor que afirma que a Jill é protagonista do Resident Evil 9, infelizmente são falsos. Inclusive depois dessa conversa, que essa conversa vazou, ele foi no Twitter e reforçou tudo isso que ele falou no Discord, e ainda mencionou aquele suposto vazamento que eu falei sobre os playtests, saca? Segundo ele, esses vazamentos são mentira. Agora vale uma observação aqui. De fato, se a gente parar para pensar, em nenhum momento Dusk Golem mencionou a Jill em postagens anteriores mesmo, que ele fala sobre o Resident Evil 9. Ele sempre falou sobre o Leon somente. Aliás, tem sim um momento naquela época que ainda estavam se falando do Resident Evil Outrage e que estava circulando os rumores de que o Resident Evil 9 seria chamado de Apocalipse. Nessa época o Dusk Golem falou que a Jill poderia estar no jogo, chegaram a questionar isso para ele e ele confirmou que sim, isso era verdade na época, mas agora as coisas mudaram. Ou seja, segundo ele, a participação da Jill foi até pensada no jogo durante os esboços, mas foi descartado no produto final. Inclusive ele comenta que não se surpreenderia se um concept art da Jill no Resident Evil 9 acabar surgindo depois do lançamento do jogo. Algo que aconteceu, por exemplo, com a Ada, lembra lá? Que ela foi descartada do Village e depois foram reveladas artes conceituais dela, que ela estaria no jogo. Tirando esse momento específico, todos os outros rumores e supostos vazamentos que mencionam a Jill no Resident Evil 9 são de outras fontes, tá? Isso não significa que o Dusk Golem é o dono da razão e que se ele falou, automaticamente todos os outros estão errados. Calma aí, ele é sim uma fonte confiável, o bastante para colocar uma pulga atrás da nossa orelha, pelo menos. Inclusive também vale ressaltar que o Dusk Golem, até pouco tempo atrás, falava que ele estava trabalhando com informações antigas do jogo, não dando certeza de mais nada sobre o assunto. A gente até comentou em vídeos passados que ele toda hora mudava as informações, ele próprio depois explicou falando que era por causa disso que ele estava com informações desatualizadas e justamente por conta disso a galera questionou se talvez essa informação da Jill não estar presente também pudesse ser informação antiga. Afinal, ele só tinha informação desatualizada, pode rolar da Jill ter sido incluída no game depois, mas quando questionaram ele sobre isso, o Dusk Golem afirmou que recebeu novas informações sobre o jogo e se baseando nessas informações, ele deu certeza que a Jill tá fora. Ele também falou sobre quando o jogo deve ser anunciado e ele acredita que deve ser durante o verão norte-americano, ou seja, lá pro meio do ano, entre julho e setembro, saca? Mas ao mesmo tempo tá circulando o papo de que vai rolar um State of Play ainda esse mês, mais especificamente no dia 14 de fevereiro, e se rolar mesmo, talvez a Capcom surpreenda a gente mostrando uma gameplay ou trailer, teaser do jogo mesmo. Por fim, ele também falou sobre o próximo remake, perguntaram para ele qual seria o próximo que estava sendo produzido, se era o Resident Evil 0 ou o Code Verônica, e ele afirmou que é o Resident Evil 0, então será que aquela teoria que ele mesmo falou pode ser realidade, do Resident Evil 0 ser exclusivo do Nintendo Switch 2? Bom, tudo por enquanto são apenas rumores, então precisamos aguardar o State of Play, Nintendo Direct e por aí vai, tá? Mas o que vocês acharam aí dessas novas teorias, informações? Será que a Jill vai estar mesmo no Resident Evil 9? Ou será que o Leon vai ficar sozinho, né? Só ele como protagonista? Comenta aí que eu quero saber. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui!